Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito dos furúnculos, que é um problema, uma infecção de pele muito comum, que leva a dor, desconforto. A gente vai falar o que é exatamente o furúnculo, por que ele acontece, quais os cuidados que você tem que ter na sua casa e, claro, também quais os tratamentos que podem ser realizados aí para resolver esse problema. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, de cuidados com a pele, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal. Se você gostar do nosso vídeo, não deixe de apertar o botão de curtir, compartilhe, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Bom, primeira coisa, o que é o furúnculo? O furúnculo, ele é uma inflamação do pelo. Então, ele acontece, obviamente, em áreas aí que tem pelos, principalmente nas áreas mais quentes, áreas que têm uma fricção constante, que vão gerar essa inflamação. Porém, nem toda inflamação do pelo é furúnculo. A gente pode ter uma inflamação mais superficial, que a gente chama de foliculite. E qual que é a diferença então da foliculite para o furúnculo? Quando a pessoa tem só uma foliculite, ela vai ter uma bolinha vermelha, uma bolinha de pus mais superficial, geralmente ela não é tão dolorosa, é uma infecção mais superficial da pele. Quando a gente tem uma infecção mais profunda, que acomete toda a raiz do pelo e inclusive a pele ali ao redor do pelo, a gente vai ter então um furúnculo. Então, quando acontece a formação do furúnculo, a gente tem uma área ali que fica inchada, vermelha, você encosta a mão, você sente que ela está quente, muitas vezes bem dolorosa, então geralmente o furúnculo ele causa muito sintoma. E por ser então uma infecção bacteriana, a gente tem que ter alguns cuidados aí para o tratamento do furúnculo. Primeira coisa que a gente vai falar com relação à prevenção e quais as medidas que a gente tem que ter inicialmente. A higiene é fundamental, então assim, a limpeza adequada do local é fundamental para os cuidados, tanto para a melhora quanto também para evitar que ele se espalhe ou futuras infecções. E conforme o furúnculo ele vai avançando, esse processo inflamatório infeccioso ele vai avançando, muitas vezes ele forma um acúmulo de pus na região. E muitas vezes esse pus drena e muitas vezes junto com restos ali da raiz do cabelo, de pele, as pessoas popularmente chamam esse material que drena do furúnculo de carnegão. E geralmente quando tem essa drenagem desse material, desse carnegão, há um grande alívio do sintoma. Um cuidado que você pode fazer em casa e que ajuda é quando tem ali o furúnculo, você fazer uma compressa morna, um calor local, porque isso ajuda no amolecimento desse conteúdo e nessa drenagem espontânea. A gente não orienta que você fique apertando, cutucando, tentando drenar o furúnculo manualmente em casa, porque isso pode levar a uma disseminação das bactérias no local, você pode acabar se machucando. Então muitas vezes com a compressa morna mais quente tem uma drenagem espontânea, ou mesmo na consulta médica, se o médico examinar, perceber que já tem uma área ali que está quase drenando, ele também pode proceder com essa drenagem do furúnculo. Muitas vezes o furúnculo ele tem uma melhora espontânea. A pessoa tem aquela área, drena, sai ali o que as pessoas chamam de carnegão e gradativamente você tem uma cicatrização e uma melhora do quadro. Mas nem sempre isso acontece ou muitas vezes isso demora muito para acontecer. Por isso que quando acontece aí esse quadro de furúnculo, a avaliação médica é importante, porque aí o antibiótico e geralmente os antibióticos por via oral vão ajudar bastante. E para isso você vai precisar de uma avaliação e da prescrição do médico. As pomadas de antibiótico ou pomadas anti-inflamatórias até podem ser utilizadas, mas elas são muito pouco efetivas. Por quê? Como a gente falou no começo do vídeo, a inflamação do furúnculo ela está lá embaixo da pele. Então quando você passa um produto na superfície da pele, ele não atinge essa profundidade. Para o antibiótico chegar naquela região mais profunda, o ideal é que ele seja então ingerido por via oral. Na maioria dos casos, a pessoa tem ali o quadro de furúnculo, muitas vezes trata com antibiótico, tem uma resolução da inflamação, ou mesmo acaba acontecendo a drenagem e o quadro se resolve. Agora a gente tem algumas situações que a gente chama de furunculose de repetição. A pessoa tem um furúnculo, logo depois tem outro, depois de um tempo melhor aparece mais um e ela repetidamente fica tendo quadros de furúnculo e é claro que isso incomoda muito. Nesses casos, além, claro, do tratamento da crise, é importante a gente diminuir a chance das reinfecções. Então, para essas situações específicas, os sabonetes antibacterianos
são importantes, evitar roupas às vezes muito quentes, muito apertadas ou áreas que fazem muita fricção na pele, então roupas de algodão que absorvem melhor o suor, mais ventiladas, que não tenha tanta fricção. É importante a gente avaliar também se você eventualmente não tem alguma alteração da imunidade, por exemplo, que favorecem infecções, então, por exemplo, diabetes diminui um pouquinho a nossa imunidade e favorece então esses quadros de infecção de repetição. Então é importante dar uma olhada na tua saúde global, é importante a gente talvez fazer uma descolonização bacteriana, então o uso desses sabonetes pontualmente nessas situações pode ajudar. Em alguns momentos também a gente usa algumas pomadas com antibiótico em algumas áreas, por exemplo, em narinas, região de virilhas, de dobras, que às vezes pode ser um meio, digamos ali, um reservatório de bactérias e, claro, esse cuidado também para a tua saúde global. E nessas situações, geralmente corrigindo esses fatores, a gente consegue também resolver esses quadros de furunculose de repetição que tanto incomodam. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.